louvores. Agora, a Rádio Voz Amiga passa a apresentar Entrevista com os Candidatos, Eleições 2022. Rádio Voz Amiga, uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Eleições 2022, passam por aqui. Rádio Voz Amiga. Boa noite, amigo ouvinte. 21 horas pontualmente aqui na capital do Mato Grosso do Sul, 22 horas, horário de Brasília. Mais uma sessão de entrevistas aqui na Rádio Voz Amigas. A nossa penúltima entrevista aqui do dia e também das eleições, né? Das eleições 2022. Haja visto que hoje termina o prazo aí das entrevistas em rádios aí dos candidatos e vamos entrevistar o candidato a deputado federal Arilson Aranda. Ele vai estar falando sobre os projetos, ele vai estar conversando um pouquinho conosco. Você que está nos ouvindo aí, está acompanhando a nossa programação pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet, e você que também que vai estar nos vendo depois pelo nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube, que nós estamos gravando para depois estarmos colocando na íntegra essa entrevista ali em nosso canal. Vamos primeiramente cumprimentar o candidato aqui, Arilson Aranda. Muito boa noite, candidato. Muito boa noite, João Souza. Muito boa noite, ouvintes. É uma satisfação estar aqui e ser um dos últimos a falar à população sul-mato-grossense sobre o que o deputado federal pode trazer para Mato Grosso do Sul. Arilson Aranda, 2808. Certo. Primeiramente, vamos falando do senhor, né? Eu peço aí que o senhor venha estar fazendo uma breve apresentação para o nosso ouvinte aí, caso o ouvinte não conheça o senhor, venha estar conhecendo aí. João Souza, eu sou advogado, pós-graduado em penal e processo penal, empresário há 28 anos com a minha esposa Juliana Aranda, casado há 28 anos, tenho 2 filhos, sou cristão, ministro da paróquia desde 2016, paróquia franciscana, e me formei no ano passado na ESG, na Escola Superior de Guerra, com as matérias de Geopolítica, Planejamento Estratégico e Defesa Nacional, o que me prepara para estar lá na Câmara Federal, se Deus quiser, para apoiar o nosso presidente Jair Bolsonaro. O senhor, é a primeira vez que o senhor está se candidatando, se colocando aí como mais uma opção aí para a população, ou o senhor já se candidatou em outras eleições? Não, é a primeira vez. E qual foi esse desejo? Por que o senhor escolheu se colocar como uma opção aí para a população, para os sul-mato-grossenses? A indignação de... Quando eu trabalhei na Caixa Econômica, nos últimos 6 anos, eu trabalhei na liberação de emendas parlamentares via Ministério das Cidades aos 79 municípios. E observei que esses recursos não se transformavam em obras. Muitos desses recursos eram devolvidos à União. E os 8 deputados federais e 3 senadores pouco fizeram por Mato Grosso do Sul nas últimas décadas. Nós queremos fazer a transformação de Mato Grosso do Sul. Trazer recursos para cá, para desenvolver as empresas, dar emprego e rentabilidade, desenvolver os municípios e trazer também outras empresas, grandes empresas, para que tenhamos aqui um desenvolvimento tanto quanto é no estado de São Paulo, que é
um estado rico, mas Mato Grosso do Sul é muito mais rico em recursos naturais e em pessoas que querem trabalhar. 19 horas não, né? Já tava fazendo entrevista desde as 19 horas, então ficou na cabeça. 21 horas e 5 minutos aqui em Campo Grande, 22 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Uma das funções do deputado federal é fiscalização e também trazer emendas, né, candidato? É trazer emendas pro estado aí. E dentro desse contexto aí, como que o senhor vai trabalhar nessa questão de emendas? Para que setor? O senhor tem um setor específico que o senhor vai buscar mais emendas aí para o nosso estado, para as cidades aqui do entorno aqui do Mato Grosso do Sul? Sim. Essa é uma das funções do deputado federal, trazer recursos para o desenvolvimento das 79 municípios. Mas a primeira meta que eu tenho ao chegar lá na Câmara Federal é nós votarmos a PEC da Bengala, que é uma proposta de emenda parlamentar para a redução da idade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição diz 70 anos e foi aumentada para 75. Então, queremos restaurar o status quo há 70 anos. Essa é a PEC da Bengala. Certo. E também, uma das atribuições do federal, dos senadores também, é criação de lei também, entra nessa questão. Tem as pessoas, não sei se com certeza deve ter questionado o senhor, sobre a maioridade penal, outros projetos de lei aí que talvez esteja engavetado. O senhor tem também esse interesse de estar discutindo, conversando lá com os demais deputados federais lá em Brasília? Sim, com certeza. Nós queremos formar uma bancada de apoio ao presidente. Ele já começou nesses últimos 4 anos a desenvolver o Brasil, a transformar a mentalidade do brasileiro a se interessar por política. E esse interesse faz com que nós, os políticos, os novos políticos, sejamos transparentes naquilo que nós podemos fazer. Seja qualquer área, eu estarei pronto para trazer para Mato Grosso do Sul, seja no agronegócio, seja no desenvolvimento das cidades, como o saneamento, por exemplo, que já tem o marco do saneamento, mas eu quero transformar o Mato Grosso do Sul 100% com o saneamento, que é uma prevenção às doenças, então seria na área médica. Na parte da segurança, fortalecer as polícias, fortalecer as forças armadas, para que nós tenhamos um estado seguro, fazer com que as leis, que não tenhamos discriminação das pessoas, mas que tenhamos, como a Bíblia diz, homens e mulheres definidos, principalmente no uso dos banheiros, que hoje é uma polêmica. A lei federal, ela não autoriza a ter o mesmo uso do homem e mulher nos estabelecimentos nos sanitários, mas algumas cidades insistem em colocar. Agora nós queremos fazer uma lei obrigando a ter um banheiro diferenciado para aqueles que se sentem diferenciados. Isso é dar um olhar especial para essas pessoas, para que elas não se sintam discriminadas, mas também elas não queiram interferir na sexualidade das nossas crianças, porque eu me preocupo com o futuro, eu me preocupo com a educação. Nós queremos trazer em cada município uma escola cívico-militar, que é um projeto do nosso governador Contar, também, que é um capitão que tem essa mesma proposta. Então, trazer recurso
para um governador que sabe aonde aplicar, seria o ideal dos mundos, para o desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul. Certo. O senhor acabou de citar aí o governador, o candidato ao governo, Capitão Contar, aqui por Mato Grosso do Sul. Mas caso o outro candidato aí ganhe, o senhor, lá em Brasília, o senhor vai trabalhar com imparcialidade, vai ter esse bom convívio, esse bom diálogo aí com o outro governante, caso o outro governante ganhe também? Sim, porque a política é a arte de conversar com todos, independente do partido. Quem merece atenção é a população. O partido é passageiro, ele fica lá por 4 anos, assim como a função de todos os parlamentares, a não ser os senadores, que ficam 8 anos, todos são 4 anos. Essa passagem, ela tem que ser com diálogo, com integração, para o melhor benefício para toda a população sul-mato-grossense. Lógico que a nossa função, a função do deputado federal, é fiscalizar esses recursos que vêm. É mais fácil fiscalizar com um governador que é íntegro do que a ter que fiscalizar uma prática de política que já vem há muito tempo, que não é muito bem aceita pela população. Mas a intenção é beneficiar a população. Candidato, o senhor tem andado aí por Campo Grande, no interior também, e o senhor tem com certeza conversado aí com a população, com os munícipes aí das cidades. E qual que é as principais queixas, as reclamações aí que as pessoas têm feito aí para o senhor? Em todas as cidades, houve reclamação sobre o lockdown que fechou as empresas e algumas igrejas. Então, que isso não se repita, que nós, como guardiãos da Constituição Federal, façamos respeitar o direito do cidadão. Então, a maior reclamação em todas as cidades é sobre a liberdade. E essa liberdade está garantida na Constituição. E isso é que nós temos que fazer valer em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Eu defendo, o lema do nosso partido é Deus, Pátria, Família, e eu acrescento a liberdade. A justiça, ela está no meio, porque quando temos Deus, nós temos a família, nós temos a liberdade, nós temos a justiça. Acontece que a nossa função é de, mesmo fazendo o correto, agradecer a Deus. Então, quais são as bandeiras? As bandeiras principais são, em todos os setores, nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de atuação, a liberdade religiosa, e é isso que eu defendo. Defendendo a liberdade, defendemos a população. Olha, o senhor como advogado, o senhor vê o nosso... a nossa Constituição, os nossos... Tem algumas leis aí que o senhor, como advogado, o senhor vê que tem algumas leis que pode ser reformulada, mudada, melhorada. O senhor, como deputado federal, o senhor quer verificar isso daí com os demais deputados federais, com os senadores, algumas leis aí, que principalmente na questão de crimes, né? Principalmente nessa questão de criminalidade. Como que o senhor vê essa questão também? Sim, eu pretendo lá na Câmara Federal, com a maioria, junto com o governo do Bolsonaro e o ministro da Justiça, nós melhorarmos ultimamente o direito penal. Ele foi alterado, o processo penal foi alterado para ter um melhor benefício ao infrator.
por um lado, isso é bom porque as penitenciárias, as cadeias estão lotadas, mas isso é falso. Nós teremos que melhorar a repressão da criminalidade. Então, tem que ser mais forte, alterar o processo penal para que tenhamos uma maior repressão e uma maior liberdade de atuação das polícias. Hoje, as polícias de São Paulo, por exemplo, elas usam microfone e câmeras para fiscalizar o que o policial está fazendo. Isso é errado. Nós temos que fiscalizar o que o criminoso está fazendo. E dar liberdade de atuação às polícias, dar o suporte necessário do Estado para que eles melhor atuem contra a criminalidade. Certo. Estou conversando aqui com o candidato a deputado federal Arilson Aranda. Arilson Aranda está falando das suas pautas, ele que é candidato aí a deputado federal aqui pelo Mato Grosso do Sul. Candidato, o senhor tem andado aqui, como eu disse, aqui pelo Mato Grosso do Sul, o senhor tem visto muitos empreendedores também, né? E o senhor veio desse ramo, né? O senhor é empreendedor, o senhor tem uma empresa. O senhor tem algum projeto, não, vamos dizer, talvez verba que talvez o senhor queira estar destinando especificamente para essa área do empreendedorismo aqui no Mato Grosso do Sul, porque haja visto com a pandemia se criou muitos empreendedores. Eu costumo falar muito com os deputados estaduais aqui, né, questão de projetos aqui para os empreendedores, mas criou-se muito empreendedores em virtude de percas de trabalho, e muitas pessoas ainda, talvez por falta de talvez um curso ou alguma capacitação, não se firmaram no empreendedorismo, né? O senhor, como deputado federal, o senhor ganhando, o senhor talvez queira trazer alguma emenda específica para essa área de empreendedorismo, jogar para algum setor aí do empreendedorismo para dar uma capacitação, algum tipo de melhoria aí para os empreendedores? Lá a Câmara E eu coloco também, desculpa, perdão, tá interrompendo o senhor, eu coloco também dentro desse contexto aí a empregabilidade também, né? A gente fala empreendedorismo, mas também a gente entra nesse contexto aí de empregabilidade também, né? Na Câmara Federal são todas as pautas nacionais. O ministro Paulo Guedes, ele diminuiu alguns impostos, zerou alguns impostos federais. Todas essas medidas da economia passam pela Câmara Federal. Então nós queremos, eu com a base do governo, zerar esses impostos para que o valor financeiro, o valor do dinheiro valha mais. Então, por exemplo, se numa compra de uma moto ela valha 20 mil reais, ela não vale 20 mil reais, ela vale 12 mil reais. 8 mil reais é de imposto. Então, se nós zerarmos esse imposto, o valor dos produtos, o valor da alimentação, do vestuário, do calçado, dos remédios, da empregabilidade, porque aí interfere na folha de pagamento, porque tem muitos impostos também, baixarão. Mas espera aí, que mágica é essa que vão baixar os impostos e o governo vai sobreviver como? Ele vai sobreviver justamente dos impostos das empresas que serão abertas. Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele exporta há anos a matéria-prima. A matéria-prima, seja mineral, seja vegetal,
ela é exportada. E por que não construirmos aqui grandes empresas de transformação e vendermos e exportarmos os produtos elaborados, manufaturados? Nós teremos uma melhor empregabilidade, nós teremos maior ganho e com os impostos baixos que equilibram a balança comercial, porque arrecadarão mais impostos do que fazer impostos dos produtos, fazer impostos da matéria elaborada, daria o equilíbrio que para o desenvolvimento não só de Mato Grosso do Sul, mas isso seria em todo o Brasil. Por exemplo, lá no Nordeste chegou a água. Eles estão produzindo trigo, lá estão produzindo vinho, coisa que nunca foi possível produzir lá. Então bastou chegar a água que transformou o estado em arrecadação. Lá, com certeza, será o primeiro estado a baixar os impostos estaduais, que também são necessários. Não só o federal, mas os estaduais também, para que tenhamos um melhor preço compatível com a renda de todos os brasileiros. Olha, eu conversei aqui com o candidato a deputado federal, Arilson Aranda. Ele falou sobre as emendas que ele tem interesse, ele ganhando, está destinando aqui para o Mato Grosso do Sul, para as cidades aqui. E eu vou deixar aí os microfones da Rádio Voz Amiga para algo mais aí que ele queira acrescentar, falar aí com os eleitores, falar com os ouvintes aqui da Rádio Voz Amiga, deixar o seu recadinho aqui para os ouvintes também. Caros ouvintes, nós temos que mudar essa política, nós temos que fazer uma política séria, uma política de resultados, e para isso temos que transformar, levando a Câmara Federal, não só mas 8 deputados federais que sejam comprometidos com o crescimento de Mato Grosso do Sul. Vamos trocar agora apenas um senador, são 3 lá, mas que essa troca também seja de integração com os deputados para que possamos trazer o desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. Só que agora no domingo não basta só o seu voto, tem que ter o seu, dos seus amigos, dos seus familiares. Por quê? Porque nós do PRTB não temos recurso público, só recurso próprio. Por exemplo, eu faço a minha campanha com 30 mil reais. Os políticos profissionais têm 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio do nosso dinheiro, do dinheiro público, que podia ser investido em Mato Grosso do Sul, e está sendo para apenas um candidato. Então, eu peço a todos os ouvintes, não venda seu voto, porque quem não faz bem com o pouco, nunca fará com o muito. E aí será eleito um deputado que em 4 anos, além de não trazer nenhum recurso, também não terá um olhar para as pessoas que, por acaso, receberam esses recursos. Então, vote com consciência, vote pelo Brasil, vote por nossa pátria, vote pela bandeira verde e amarela. Eu sou Arilson Aranda, 2808, e agradeço a atenção de todos os ouvintes da Rádio Web. Obrigado, boa noite. Agradeço o candidato a deputado federal, Arilson Aranda, que trouxe as suas propostas aí. E aqui a Rádio Voz Amiga, como eu falo sempre aqui, durante essas entrevistas que nós tivemos aqui durante esta semana, a Rádio Voz Amiga é uma rádio apartidária, democrática e imparcial. Nós prestamos aí o serviço de utilidade pública, levando informação para você, quem vai tomar a decisão, quem vai analisar as propostas e
estar no domingo votando com consciência, é você, amigo ouvinte, é você, eleitor. Não deixe de votar, não vote em branco, não anule seu voto, vote com consciência, analise as propostas, analise não só aqui da rádio, aqui dos candidatos que vêm aqui na rádio, que veio aqui na rádio, né? Mas também dos demais candidatos, da campanha do horário político eleitoral também. Agradeço ao candidato e Rádio Voz Amiga nas eleições 2022. Rádio Voz Amiga, uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Eleições 2022 passam por aqui.